Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast da VetSign, onde a gente vai falar sobre assuntos relacionados à inteligência emocional, soft skills, desenvolvimento humano dentro da medicina veterinária. E eu vou trazer convidados super especiais e eu estou extremamente honrado porque esse é o nosso primeiro episódio e eu não podia trazer outra pessoa que não fosse o meu amigo Dr. Paulo Giuliani, ícone da cirurgia torácica no Brasil, que sai na América do Sul, desbravando um caminho maravilhoso para diversos outros colegas que vêm vindo atrás dele. Eu tenho muito orgulho de falar, eu fui colega de doutorado do Paulo, contemporâneo, embora a gente não tenha, como a gente estava conversando, não tenha tomado um café. Um cafezinho, né, junto, Paulo? é isso aí. Paulo tem doutorado pelo INCOR, Instituto do Coração, com as equipes maravilhosas que tem lá em cirurgia cardíaca, e ele está trazendo para a veterinária toda essa expertise dessas pessoas extremamente conhecidas mundo afora, dos cirurgiões torácicos humanos do INCOR, e está fazendo horrores na veterinária. Então é um grande prazer estar aqui. Para trazer toda a sua expertise para essa galera que está chegando agora, Paulo, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse de você, contasse um pouco da sua história, para a gente ir trocando esse papo bem legal aqui. De antemão, muitíssimo obrigado pela sua deferência em estar aqui, sempre com muito carinho, aceitando o convite. Muito obrigado, Paulo. Boa, eu que te agradeço, Calais, de verdade, de coração aí, sem trocadilho, né? Então, te agradeço, né, o gentil convite, né, desse nosso amigo aqui. Às vezes a gente vai... É duro, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho o que é amizade verdadeira, a gente vai se conhecendo, nos conhecemos há alguns anos e estamos construindo isso daqui, isso que é bacana, né? Acho que amizades sempre são em construção, mas elas acho que passam por um primeiro momento de identificação, isso daqui é legal, né? Um pouco passamos pelos mesmos caminhos aí de certa forma, a cardiologia que é tão apaixonante. Então, te agradecer de coração aí. Né, vamos dizer, ficar feliz aqui de poder falar para um monte de gente aqui, né, vamos dizer, e isso. Eu comecei um pouco, né, talvez para contar um pouco a história. Eu sou formado há 35 anos, a gente já tem esses cabelinhos brancos aqui. Me formei, sou caipira de Barretos, nascido em Barretos. Eu não sabia que você era de Barretos. Nós contamos alguns papos igual o Calais, ele colocou lá em cima, mas o cara é mineiro, a gente desconta a metade, pelo menos. Isso daqui é legal, porque a gente é contador de história também, depois... Enfim, daí me formei, fui criado em Bauru, né, fiz todo o percurso caipira aqui, estudei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Ali tive um primeiro grande mentor, né, e aqui começa a minha história na cardiologia, que foi o professor Hélio Altran de Moraes. Ah, que legal. Que nos dá tanto orgulho, talvez o primeiro veterinário que me lembro que foi desbravar e que levou o nome do Brasil para fora. Tá? Vamos dizer, convidado para escrever nos grandes livros textos da veterinária mundial, talvez o único brasileiro naquela época convidado, Ettinger, etc. Os grandes livros textos. E no Hélio é muito interessante, né? Só para falar um pouquinho dele, porque que foi um fator, uma pessoa que me inspirou. Eu me lembro quando eu estava no último ano de faculdade, eu vi chegar, naquela época era incomum, eletrocardiógrafos, né? E chegou o primeiro, ele veio abraçado com o aparelho, falou, chegou o meu filho, né? E eu lembro que é interessante, esse momento me marcou. Falei, opa, eu quero ser como esse cara. Mas não para ser o melhor, nunca curti essa história muito de competição. Eu acho que a vaidade é uma coisa muito sutil que nos picam, né? Eu digo, a picadinha da mosca azul, e que faz a gente querer ser melhor do que os outros. E acho que eu não gosto muito dessa ideia. Eu lembro minha mãezinha falecida com um problema de mitral, de cardíaco, assisti toda a cirurgia dela. Ela me dizia o seguinte, Paulo, você nunca deve se sentir menor do que ninguém, porque não é verdade, e nem maior do que ninguém, porque também não é verdade. Então eu gosto. Paulo, eu sou obrigado a te interromper para não perder esse raciocínio, porque você já citou duas competências emocionais que a natureza, a tua história de vida te ajudou a ter. E é isso que eu queria trazer para vocês, porque eu tinha certeza que o Paulo ia trazer muita coisa para a gente. Primeiro,
Quando você viu o professor Hélio abraçando o eletrocardiógrafo, dizendo é meu filho, e você falou, isso eu quero para mim, isso é definição de propósito. Propósito é você olhar para trás e entender as ações que aconteceram na sua vida. Para assistir ou ouvir este episódio na íntegra, acesse a plataforma VetSign.